Olá, meu querido e minha querida, paz esteja convosco. Aqui é o pastor Júlio Miranda. Venho compartilhar com vocês uma resolução que foi aprovada em relação ao aborto legal, tá? Referente a crianças e adolescentes. Então, esse é um assunto muito delicado, até considerado por alguns como polêmico, né? E vou falar em poucas palavras aqui o que a Globo, né, a Gazeta, há uma hora atrás, acabaram de escrever a respeito do assunto, tá? A matéria é muito grande, mas vou resumir, tá? Diz assim mesmo: a resolução obtida pela Globo destaca que, identificada a situação de aborto legal e manifestada a vontade de interromper a gravidez, a criança e o adolescente deverão ser encaminhados ao serviço de saúde pelo órgão dos serviços pelo órgão do Sistema de Garantia ao Direito da Criança e Adolescente, tá? É um direito da criança e adolescente vítimas de violência sexual, estão diretamente relacionados à proteção de seus direitos, à saúde, à vida e à integridade física e psicológica. O documento também propõe as diretrizes para evitar a revitimização de crianças e adolescentes, garantindo que a manifestação de vontade das gestantes seja priorizada, mesmo nos casos de divergência dos pais. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Tá? Bem, antes dessa lei, né, três fatores eram primordiais para o aborto legal. O primeiro é se a gravidez da mulher fosse de risco. O segundo é se mulher, né, fosse vítima de abuso sexual e engravidasse, né? E para não ter aquela criança, ela, vamos dizer, escolheria o aborto, né? E o terceiro caso nós conhecemos como anencefalia, tá bom? Isso seria uma má formação, tá? No crânio, na cabeça de uma criança, de um recém-nascido, quando nasce e não tem muito tempo de vida. Esses são os três casos que o Estado, né, aprova como aborto legal, tá? Mas foi aprovado no dia 24, tá? Que uma adolescente, né, de 14, de 13 anos, se porventura ela foi vítima de um abuso sexual, ela não precisa nem dar satisfação para o pai e para a mãe. Ela pode ir direto ao hospital e decidir o que ela quer fazer. Bom, uma coisa é fato, queridos: cada um é responsável pelo seu corpo. Cada um é responsável pela sua vida, e aqueles que são mães e pais pelos seus filhos, né? Eu faço parte de uma geração que os meus pais se preocuparam por mim, se preocuparam comigo, me deram educação, alimento, sustento, né? Apanhei algumas vezes quando era criança as minhas tolices, e hoje eu sou um homem, né? Estou aqui compartilhando conhecimento com vocês. Então, eu sou de uma geração que até os meus 17 anos, meu pai e minha mãe, né, somente a minha mãe, meu pai faleceu quando eu tinha meus 13 anos de idade, mas a minha mãe era responsável por mim, pelas minhas atitudes, né? E eu reconheci, né, como a reconheço até hoje, ela é viva, tá? Reconheço ela como autoridade sobre a minha vida, tá? Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui, queridos, é que um adolescente hoje de 13, 14 anos, vamos dizer, se for vítima de um abuso sexual, já pode ir no hospital, né? E não precisa dar satisfação para o pai e para a mãe, entendeu? Porque essa pessoa já está resguardada pelo governo, tá? Isso é muito triste, queridos, muito triste, tá? A família, enfim, na minha opinião, a família poderia ser responsável por isso, tá? Mas hoje parece que o pai e a mãe estão perdendo a autoridade pelos filhos, né? Eu sei que é um assunto muito delicado falar de abuso sexual, tá? Mas o governo está interferindo, ok? Ou seja, está permitindo que um adolescente de 13, 14 anos tenha autoridade para lidar com esse assunto, né? Queridos, aborto em outras palavras, é como se dentro do ventre materno, né, aquela criança, aquele ser, aquela vida não tivesse escolha,
escolha de viver, queridos. A biologia, a ciência diz que depois de aproximadamente de 48 horas, né, que entre contato o espermatozoide e o óvulo, forma o zigoto, a fecundação, já se tem vida. Então, né, e o governo está defendendo que esse aborto ele pode acontecer, se possível, no 9º mês de gravidez. Imagina, uma criança já formada, né? Passou das 22 semanas, já está bem formada, tá? E o Estado está permitindo, né, o aborto. Eu vou ler para vocês agora, tá? Alguns versículos do que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos lá, queridos, olha o que diz. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás, tá? Vamos aqui ao próximo versículo. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Gênesis capítulo 9, versículo 5 ao 6. Êxodo 23, versículo 7 vai dizer assim mesmo: não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Tá? Isso aqui, queridos, é para a gente refletir que a Bíblia não concorda com o aborto. Eu sei que o Estado ele está no controle das pessoas, mas esse é o posicionamento em relação da Bíblia. Tá? Se houveram profetas, se houveram vidas, pessoas no passado, é porque, né, Deus esteve no controle, tá? E Deus continua no controle, né? Quero não, Deus está permitindo porque tudo isso esteja acontecendo, tá? Isso nos faz refletir da importância do nosso voto, em quem nós estamos elegendo para nos representar. Olha só, queridos, os partidos de esquerda, tá? Como eles estão aprovando leis que estão matando os inocentes, dando autoridade para de menores. E nós cristãos temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas eu não estou aqui para amaldiçoar. Eu estou aqui para abençoar, como pastor, como servo de Deus, tá? A Bíblia me ensina a orar, tá? Isso está onde, pastor? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim mesmo: admoesto-te, pois, que antes de tudo, façam orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Versículo 2, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo a orar por todos os homens, mas também pelo governo, por aqueles que são representantes, tá, da política. Ainda diz mais, versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, vou terminar esse vídeo de hoje, tá, trazendo a você uma conscientização que, como é importante o seu voto, ele vai determinar o futuro de uma geração. Mas também venho orar por esta geração, pelo atual governo, para que Deus dê sabedoria a ele. Como servo de Deus, eu represento essa geração. Daniel viveu no período de Nabucodonosor, que era politeísta. A gente vai ver outros impérios, como o rei Dario, e mesmo assim teve servos de Deus servindo aquela geração e orando. E eu vou fazer meu papel também, apesar de não concordar com isso. Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Pai, tenha misericórdia da nossa geração. Eu te peço nesse momento que abençoe a todos os homens do Brasil, mulheres, a todos os cidadãos. Pai, que o Senhor possa também abençoar o atual governo, Luiz Inácio Lula da Silva. Dê sabedoria a este homem, Pai, porque o Senhor que deu autoridade a ele, para ele governar,
e que ele esteja ao lado de pessoas, de conselhos, Pai, que possam de fato ajudá-lo a tomar decisões que agradem ao Senhor. Pai, nós sabemos que tem representantes que não estão concordando com isso, políticos enviados pelo Senhor que representam a igreja e estão se posicionando contra isso. Apesar de eu não concordar, Senhor, como servo de Deus, eu peço que o Senhor abençoe esta geração. Abençoe ao governo Lula, abençoe, Pai, a todos que fazem parte desse ministério. Que assim o Senhor possa conduzir a nossa geração em paz e ao conhecimento da verdade. É o que eu declaro, na autoridade do santo nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém. Mas não se esqueça de se inscrever, dar um like, joinha, compartilhar e comentar. Isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, ó. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.